Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muito assunto importante, com muito conteúdo relevante para a gente poder abordar e trazer para vocês. Vamos falar um pouco sobre a partida de ontem, um empate fora de casa que mantém o Vasco numa série de 6 jogos de invencibilidade, e um ponto muito importante para o contexto aí de Campeonato Brasileiro. Então a gente vai fazer aquela análise, aquele resumo do que aconteceu ontem lá na Arena da Baixada, e também vamos falar bastante sobre a rodada que continua hoje com jogos muito importantes aí para as intenções do Vasco dentro do campeonato, e também vamos dar uma analisada na tabela do campeonato, após o empate de ontem, e também a vitória do Bahia sobre o Corinthians no dia anterior. E no final do vídeo vamos trazer para vocês, além, já de notícias importantes sobre o próximo jogo contra o Corinthians, o Vasco aí já com 4 desfalques confirmados após a partida de ontem. Vamos também trazer na íntegra a coletiva do Ramon Dias, que acabou não sendo transmitida ontem por razões técnicas na Vasco TV, mas a gente vai trazer para vocês aqui com exclusividade o que o treinador falou sobre o jogo de ontem. Então já quero convidar todo mundo que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. Lá embaixo naquele botão vermelho, só você clicar, se juntar aqui aos mais de 460 mil vascaínos que já estão inscritos. E peço também a sua colaboração, peço aí a sua ajuda, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo aí, para poder ajudar na divulgação e no crescimento do nosso trabalho. E antes da gente dar o pontapé inicial, antes da gente começar o vídeo, vou deixar um recado aqui de uma parceira do canal, que você vai se divertir, ainda vai poder botar muita grana no bolso. Fica de olho nesse vídeo, rapidinho, a gente já volta com as notícias. Mas antes da gente dar início aqui às notícias do Vascão, vou passar aqui para vocês uma coisa muito bacana para a galera que tá querendo, botar aquela grana no bolso nesse final de ano aí. O pessoal quer dar um presente para a família, quer levar a patroa para passear, quer fazer uma obra em casa ou pagar uma dívida, que é a Fortune OX, um joguinho muito bacana que você pode botar muita grana no seu bolso, se divertir. E é o seguinte, para você que se cadastrar por lá, no primeiro comentário fixado, a gente vai dar um bônus de boas-vindas de 200% no seu primeiro depósito. Eu vou jogar aqui um pouquinho para eu poder me divertir e ver se eu ganho alguma grana, beleza? Então, vou colocar aqui no meu celular o joguinho, muito fácil, só baixar o aplicativo, como eu falei lá no primeiro comentário fixado. Tô jogando aqui, botei 100zão para ver o que vai acontecer. Na primeira aí, já foi para 300, papai. Que coisa maravilhosa. Vou jogar só mais uma vezinha aqui para ver como é que vai ser. Vamos lá, Vê que tá, de novo, rapaz, pelo amor de Deus, olha que coisa boa. Em 2 jogadas aí, na primeira eu tirei de 100 para 300 e a segunda levei de 300 para 565 reais em menos aí de 1 minuto. Então faz o seguinte, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, faça o download do aplicativo, bônus de 200% para você se divertir. Qualquer valor, botou 10, vai ganhar 30, botou 100, vai ganhar 300. Só você aí que vai tirar proveito dessa parceria. Agora bora pro vídeo com as notícias do nosso Vascão. Então é isso, quem quiser corre lá, primeiro comentário fixado, clicou no link, vai se divertir de forma consciente, mas com certeza pode estar botando muita grana no bolso, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí justamente sobre a partida de ontem, um jogo que, apesar de o Atlético Paranaense ter sido ali superior, dentro de campo, ter criado a maioria das oportunidades de gol ali durante a partida, o Vasco também teve seus momentos, o Vasco também criou chances em puxadas de contra-ataque, talvez ontem tenha sido um jogo que o Verratti acabou desperdiçando, um número de oportunidades que a gente não está acostumado a ver ele desperdiçando. Acho que foram 3 chances ali do argentino cravar um golzinho, ele não conseguiu cravar, e um jogo com uma escalação um pouco diferente, o Ramon Dias acabou entrando com um esquema de 3 zagueiros, o Léo voltando a ser titular ontem ao lado do Medel e do Michael, ele acabou sacando do time titular tanto o Praxedes quanto o Rossi, entrando ali com o Marlon Gomes também de titular na partida de ontem, e ele acabou espelhando, o que fez o treinador do Atlético Paranaense. Como eu falei, o Atlético é um time superior ao time do Vasco, tanto é que tá brigando lá em cima da tabela, nesse momento, mas o Vasco não se deixou abater por isso, lutou do começo ao fim. E tem um detalhe muito interessante que muita gente passou despercebido: o Vasco foi o primeiro time em 2023 que saiu lá da Arena Baixada, de um jogo contra o Atlético Paranaense na casa do adversário sem levar gols. Isso é um dado muito importante, mostrando que o Ramon Dias conseguiu acertar
pelo menos o sistema defensivo, né? Tá muito sólido realmente, aí a cada partida essa parte ali defensiva do Vasco vem evoluindo. Então o jogo ali, como eu falei, óbvio que o Atlético Paranaense poderia ter saído com resultado, teve bola na trave, teve grande defesa do Léo Jardim, mas também tivemos o Vasco, né, criando algumas chances, acabou não aproveitando. Resultado final, um 0-0, e um 0-0 que pode ser muito útil para o Vasco. Por que eu falo isso, né? O Vasco não conquistou os 3 pontos, mas com esse pontinho que o Vasco conquistou ontem, a gente deu um salto considerável na tabela. A gente saiu da 16ª colocação, pulamos para a 14ª colocação no momento. Passamos o Bahia, que estava com 41, passamos o Santos, que também estava com 42, né? O Vasco agora, por questão de número de gols ali sofridos na competição, ultrapassa esses dois adversários aí no momento. E o restante da tabela, vou botar para vocês aqui na tela agora, né? Tem o Fortaleza, tem o Corinthians, tem o Vasco, tem aí o Santos, tem o Bahia, o Cruzeiro, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, né? E a rodada, ela continua hoje, né? Ela terá mais jogos importantes aí, né? Que são o Botafogo em casa, no Engenhão, vai encarar o Santos, então vamos torcer muito pro Botafogo conquistar uma vitória hoje. Com essa vitória, segurar o Santos com 42 pontos e ainda, né, piorar o saldo de gols da equipe santista. Tem aí o Internacional, que tem 43 pontos, está um pontinho à frente do Vasco, encarando o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull que ainda tem pretensões aí de, quem sabe, conquistar o título do Campeonato Brasileiro, tentando uma vitória fora de casa. Tem aí o Fortaleza, que também tem 44 pontos, encarando o Palmeiras, né, que é o líder do campeonato, ou seja, o Palmeiras vai para Fortaleza buscar essa vitória, né, buscar os 3 pontos para se manter na liderança. E na segunda-feira temos um jogo aí dos desesperados, 2 times que estão na zona de rebaixamento, o Goiás, que joga a última cartada, né, a última chance do Goiás tentar uma sobrevida, contra o Cruzeiro, como eu falei, é o primeiro time dentro da zona da degola. O Cruzeiro precisa de um empate, se empatar, sai ali da zona, joga o Bahia de novo lá para dentro. Em caso de uma derrota, o Cruzeiro permanece na zona do rebaixamento. Em caso de uma vitória, né, o Cruzeiro empurraria o Goiás para a segunda divisão e pularia para 44 pontos. Então uma rodada aí muito importante, se Deus quiser, aí com os próximos resultados sendo favoráveis ao Vasco, né? E agora já entrando no próximo jogo, na próxima partida, que é Vasco e Corinthians. Nessa próxima semana, lembrando que todos os ingressos já estão esgotados, o jogo vai ser em São Januário, totalmente lotado, mas tem notícia preocupante, né? Após o jogo de ontem, 4 jogadores do Vasco estavam pendurados, levaram o 3º cartão amarelo. São eles, os 2 zagueiros, na verdade os 3 zagueiros, né? O Maicon, o Léo e também o Robson Bambu, que entrou no segundo tempo, e além deles 3, o Marlon Gomes também acabou levando o 3º cartão, né? E foi suspenso aí para essa próxima partida. Então o Ramon vai ter pouco tempo para organizar a casa, principalmente o setor defensivo. Inclusive o Medel ontem saiu do jogo, né? Sentindo uma lesão. Então é algo que preocupa um pouco, né? O Ramon tem ali como opções hoje o Manu Capasso, o Zé Vitor e o Miranda, ou seja, a situação um pouco complexa. Porque a gente vai pegar um time do Corinthians, né, que vem desmantelado depois da goleada que sofreu, mas que tem um elenco recheado de bons jogadores, tem o Renato Augusto, tem o Yuri Alberto, né, então a gente não pode achar que é jogo ganho, ainda mais com esse problema defensivo, né, que o Vasco vai ter para essa próxima partida. Então o Ramon vai tentar arrumar a casa, vai ver ali como que ele vai trabalhar a equipe, né, para buscar essa vitória aí, praticamente garantir, né, a permanência na Série A do ano que vem e, obviamente, né, também, quem sabe, pular ali à frente do Internacional, pular à frente do Fortaleza, do próprio Corinthians, né, o Vasco vencendo pula para 45 e ficar numa condição de classificação para uma Copa Sul-Americana, que seria sensacional, né, para o Vasco nesse ano aí que estava brigando por rebaixamento, quem sabe conseguindo uma vaguinha aí dentro de uma competição internacional. Então é basicamente isso, vou deixar aqui agora com vocês na íntegra a coletiva do professor Ramon Dias, que rasgou elogios para a equipe, né, falou muito bem ali do elenco, da luta, da disposição. Então fiquem agora com a coletiva do Ramon e antes disso não esquece, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, deixa o like no vídeo, quem puder também compartilhar esse vídeo com seus amigos, a gente vai ficar muito agradecido aí com a ajuda de vocês e como eu falei também, se você quiser se divertir, ganhar uma graninha, corre no primeiro comentário fixado, clica naquele link que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante, beleza? Vai lá, professor Ramon, tamo junto, valeu! Ramon, boa noite. A vitória ontem do Bahia complicou ainda mais aquela situação ali na parte de baixo da tabela, mas fazendo um recorte do Vasco, foi 1 ponto num lugar que é complicado de jogar e uma sequência de 6 jogos sem perder, mas faltam só mais 3 rodadas. A sua análise, olhando para o cenário hoje, é que esse 1 ponto
Enfim, ele pode fazer a diferença, é um ponto para ser comemorado, ou pelo jogo dava para ter conseguido a vitória, porque talvez ele torne o jogo contra o Corinthians quase que um divisor de águas, quase que um jogo decisivo para o Vasco próximo dentro de casa. Nosotros creo que la cosa más importante es que sabíamos que era un campo muy difícil, porque el sintético se hace con mucha más dinámica, la pelota pica diferente, y un equipo que conoce bien el terreno de juego, cómo hay que jugar. Nosotros por un momento estábamos imprecisos, y creo que es debido al campo de juego, porque nuestro juego, nuestro equipo, el equipo intenta jugar. Pero sí que estuvimos tácticamente muy bien, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, preparándonos con la idea para jugar contra este equipo de esta manera. Y también tengo que decir que creo que en lo que fallamos, que tuvimos 5 contragolpes, y no fueron buenas definiciones, donde nosotros éramos en superioridad numérica sobre el adversario, que sabíamos que le cuesta muchísimo el retroceso, y en eso estuvimos imprecisos. Pero tuvimos 2 o 3 chances para hacer el gol, lo podíamos haber ganado, y creo que en situaciones sí tuvieron remates de afuera, pero no jugadas muy claras. Entonces, por eso yo me siento orgulloso con el equipo de haber conquistado un punto importantísimo. Y seguramente vamos a seguir luchando, porque para todos los equipos que están peleando ahí abajo se les va a ser difícil. Pero nosotros tenemos la mentalidad, Vasco tiene la mentalidad que va a pelear. Como fueron estos 2 resultados, estos 5 resultados, 6 resultados que no pierden. Entonces eso porque tenemos la mentalidad de luchar, de pelear, y vamos a seguir peleando hasta el final. Veo que la gente, fue impresionante que vino Vasco. En cualquier estadio que va Vasco, la gente te acompaña, te ayuda, en el hotel donde estábamos, lleno de gente, brindando al jugador ese apoyo. Por eso tenemos estos rendimientos, y venimos de jugar hace 3 días. Ellos estaban descansados, nosotros veníamos de jugar hace 3 días otro partido intenso. Entonces tenían una ventaja deportiva, ventaja de descanso, pero el equipo estuvo intenso, bien ordenado tácticamente. A mí me gustó muchísimo. Este es un resultado muy importante para nosotros. Vasco, por la historia que tiene, nunca pudo empatar ni conseguir un resultado acá. Y hoy, en una situación tan importante, lo pudimos conseguir. Así que estamos orgullosos de los jugadores y de todo lo que pasó hoy. Boa noite, Ramon. Guilherme Galdames, Mercado do Futebol. O Vasco ele vai terminar essa rodada 1 ponto à frente da zona do rebaixamento. Eu gostaria de saber se existe alguma projeção dentro do clube de pontuação que vocês desejam atingir. No, ahora yo lo único que pienso es cómo vamos a jugar, el adversario que viene. Primero tenemos que analizar que todos los otros equipos tienen que jugar. Entonces vamos a esperar los resultados, pero como dije, para ninguno de los que están ahí abajo va a ser fácil. Pero nosotros estamos tranquilos que estamos consiguiendo resultados, el equipo no pierde, y vamos partido tras partido. Jugamos 3 puntos y vamos a pelear los 3 puntos. Entonces queremos esa mentalidad. Todo lo que va a pasar no lo sé, pero sí que vamos a luchar y a seguir peleando para conseguir no bajar. Pero Vasco no va a bajar, no va a bajar. Boa noite, Ramon. Alan Santos, do BTV Esportes. Falar que o senhor chegou no Vasco, o Vasco tinha 9 pontos, é chover no molhado. Mas hoje, mais uma vez, a gente não vai ter acesso aos bastidores, ao vestiário do Vasco. O Vasco empatou. O Vasco costuma soltar quando vence. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco do sentimento ao retornar para o vestiário depois desse empate, a conversa com os jogadores, a comemoração, mais um ponto. Como é que foi? Fala para o torcedor como é que está o vestiário do Vasco nesse momento. Los jugadores saben que es un campo difícil esto. Y seguir sumando, el equipo tiene condiciones, está anímicamente muy bien, sabe lo que estamos jugando, que no te damos al adversario, no le damos ventaja, muy pocas situaciones tuvieron hoy. Entonces eso el equipo se siente orgulloso y sabe que va a pelear hasta el final. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando. Boa noite, Ramon Dias, Lucas Medeiros, Fast Sports. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a próxima partida, que o Vasco perdeu até alguns jogadores do sistema defensivo. O Medel saiu sentindo, parece. Maicon tomou o 3º amarelo. Acho que o
Robson Bambu também. Como lidar com essas dificuldades para o jogo contra o Corinthians? Sí que tengo 2 días y medio, tenemos 2 días y medio para prepararnos. Yo vengo hablando con los jugadores y los vengo preparando a todos, los que están afuera. Los vengo preparando, ya sea anímicamente, físicamente, tácticamente, estamos trabajando con todos para que el que le toque tenga un rendimiento y sabe a qué jugamos. Nos jugamos la clasificación, nos jugamos el descenso, nos jugamos todo. Entonces, tengo confianza en todo el grupo. Tengo confianza en todo el grupo. El que le toque va a dar el máximo. Va a dar el máximo para poder que Vasco siga continuando peleando como hasta ahora. Ramon, boa noite. Eduardo Oliveira da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Eu gostaria de perguntar para você, você fez 2 modificações em relação ao jogo contra o Cruzeiro, a entrada do Marlon Gomes no lugar do Praxedes e também os 3 zagueiros começando. Qual que era a tua estratégia diante do Atlético quando você fez essas 2 modificações? Esta estrategia yo la he utilizado muchísimas veces como entrenador. Y sé que el equipo adversario, si está bien agrupado, sos intenso, tenés la posibilidad de conseguir los resultados. Es muy difícil entrar. El partido pasado por ahí, cuando jugamos contra ellos, que nos ganaron, era un equipo completamente distinto. Esto tácticamente estuvieron bien prolijos, estuvieron bien ordenados. Le hicimos un equipo corto donde no le dábamos espacio, y cuando no le das ese espacio es difícil que te puedan ganar. Así que nosotros ya lo venimos entrenando hace varios días para este partido. Por eso creo que se vio por momentos, jugaron muy bien, muy buenas las contras, fallamos en la definición, pero el equipo estuvo muy bien. Entonces yo estoy muy contento, porque respondieron también tácticamente. Cuando el jugador responde tácticamente a lo que vos trabajás, el entrenador se siente orgulloso. ¿Ok? Gracias, obrigado.